Pessoal, trago as notícias que viralizaram agora nessa tarde de quarta-feira, dia 8. Notícias mais uma vez nada boa para os bolsonaristas, principalmente para Eduardo Bolsonaro. Mas antes de mostrar os fatos para vocês, queria agradecer a todos que estão colaborando de forma financeira com o nosso trabalho. Se esse canal está continuando ativo é graças ao apoio de vocês, porque para quem não sabe, o YouTube nesse mês de outubro simplesmente suspendeu os anúncios aqui do nosso canal. Se você acessar qualquer vídeo aqui do nosso canal, você vai ver que não aparece nenhum anúncio, sem motivo nenhum. Nós tentamos entrar em contato com o YouTube, até agora nada foi feito e desde o dia 1º de outubro até o dia 8 nós não recebemos nada da plataforma, o que estava inviabilizando o nosso trabalho aqui na plataforma. Mas eu expliquei a situação para os nossos inscritos e muitos decidiram ajudar pelo Pix que está aqui em cima. E eu agradeço de coração a todos que estão ajudando e viabilizando esse trabalho a continuar aqui na plataforma. As doações de vocês são essenciais para que a gente viabilize esse trabalho e eu agradeço de coração a todos que estão ajudando. Muito obrigado mesmo. No final do vídeo vai ter o nome das pessoas que mandaram Pix nas últimas horas. Muito obrigado de coração. Agora indo para as notícias, começando pelo que aconteceu no Globo News. André Sadi debochou da cara de Eduardo Bolsonaro e mostrou que ele se tornou o principal cabo eleitoral do presidente Lula, tirando onda, debochando da cara do bolsonarista ao vivo. Olha só. As notícias positivas vieram todas das agendas criadas pela oposição. Isso é bom. Depois de ver Eduardo Bolsonaro sendo fundamental na ajuda dessa recuperação, pela mobilização dele no tarifaço, pode haver o quadro curiosíssimo de você ter Donald Trump ajudar a uma recuperação ainda maior. Mas quem criou essa agenda? A oposição. Exatamente. Porque veio com tarifa, com sanção. Então, o Eduardo Bolsonaro, se a gente pudesse colocar uma legenda, Eduardo Bolsonaro como cabo eleitoral do presidente Lula só faz Lula crescer nas pesquisas. Exatamente, né, pessoal? Eduardo Bolsonaro, querendo ou não, foi essencial para lembrar toda a população brasileira que, infelizmente, muitas pessoas têm memória curta e se esqueciam do mal que o bolsonarismo fez para o nosso país. E Eduardo Bolsonaro, com essa atuação nos Estados Unidos, fez questão de lembrar à população que o bolsonarismo é egoísta, só pensa neles, não está nem aí para o Brasil, nem aí para a vida da população, são traidores da pátria e, consequentemente, essa ação de Eduardo Bolsonaro reforçou a popularidade de Lula, fez a população rechaçar de vez o bolsonarismo e correr para o presidente Lula. Inclusive, André Sadi trouxe informações dos bastidores mostrando que a extrema-direita vê o cerco se fechar de vez contra Eduardo Bolsonaro e as informações de bastidores são de que Eduardo Bolsonaro não retornará ao Brasil pelo menos nos próximos anos e deverá se tornar uma espécie de Olavo de Carvalho, só ficará gravando vídeos para as redes sociais lá dos Estados Unidos sem colocar o pé no Brasil aqui novamente, porque o cerco se fechou de vez para ele. Eu conversando com lideranças da direita sobre essa situação, eles estão repetindo o seguinte, que o cerco não só está se fechando a Eduardo Bolsonaro, mas está piorando ainda mais porque Lula tem hoje essa relação, está se desenvolvendo, mas tem esse contato, nem uma relação, mas esse contato direto, sem intermediário com o presidente Donald Trump. E aí vem por etapas. O que o Eduardo Bolsonaro estava vendendo? Ele e Paulo Figueiredo, lá nos Estados Unidos, são os grandes articuladores, os grandes interlocutores do Brasil com a Casa Branca. De fato, isso foi subestimado, eles conseguiram ali, porque tem muito contato com o segundo, terceiro escalão da Casa Branca, conseguiram convencer o governo americano de que o Brasil é um problema, porque o ex-presidente Bolsonaro estava enfrentando o processo lá no Supremo da trama golpista. E aí, a partir disso, vieram tarifas, com o Trump colocando na carta que a condição para retirar a tarifa seria Bolsonaro, como a gente sabe, a gente cansou de falar isso aqui, e depois as sanções aos ministros da Corte. O Centrão, naquele primeiro momento, achou o óbvio, que essas tarifas iriam trazer muitos problemas políticos e eleitorais para o campo do centro e da direita. Mas como é filho do ex-presidente, eles foram levando, e para eles, se pudesse ficar só nas sanções aos ministros, seria melhor, mas tinha tarifa para carregar, então não tinha muito como descolar, o digital estava ali marcado. Com o avanço dessa discussão, o Centrão foi tentar convencer a turma ali mais radical de que não dava mais para o Eduardo Bolsonaro ser o posar de dono da direita. E aí, até o ex-presidente Bolsonaro, a gente já contou aqui várias vezes, a gente antecipou isso, tentou ali via interlocutores, ninguém vai admitir isso, a gente sabe que isso aconteceu. Até Sócrates Cavalcante foi aos Estados Unidos 2 dias depois de se encontrar com o ex-presidente Bolsonaro para ver se Eduardo ele ia recuar. Eduardo não só não recuou, como ele dobra a aposta. Então, lavaram as mãos sobre Eduardo Bolsonaro. E aí, estou contando todo esse preâmbulo, estou fazendo todo esse preâmbulo aqui para chegar na apuração de hoje, Pi, que eles vendo o contato de Lula avançar com Trump, ou seja, a grande carta, a aposta da família Bolsonaro era Trump salvando, olhando para o Brasil e tentando ajudar a família Bolsonaro, eles acham que a turma da direita acha que o Eduardo Bolsonaro vai ficar cada vez mais difícil ele conseguir voltar ao Brasil e já o veem como uma espécie de Olavo de Carvalho. O que significa isso? Vai fazer uma carreira lá, dando curso, vendendo livro, tentando consolidar uma base extremista, como o Olavo fez durante muito tempo com
a turma de Bolsonaro do governo de 2018. A gente lembra que tem muitos seguidores, muitos fãs, né? Vamos colocar assim? Muitos fãs de Olavo de Carvalho do governo Bolsonaro que viraram, inclusive, ministros. Para citar alguns, Ernesto, ministro do Itamaraty, o próprio Eduardo Bolsonaro, Felipe Martins. A outra situação do deputado, mesmo com conselho de ética, sem conselho de ética, ela é grave. Porque, assim, ele tem um encontro marcado com o Supremo. Tem a denúncia que vai ser analisada pela primeira turma, eu já contei aqui. A expectativa ali é de não concluir o julgamento, porque você tem outros núcleos da trama golpista, e a primeira turma também quem faz o julgamento da trama golpista, mas em algum momento, de fato, isso vai ser levado ao fim. Mas ele pode virar réu ainda neste ano, ou seja, pode ter aceitação da denúncia. Dificilmente o Supremo vai deixar o deputado Eduardo Bolsonaro sem nenhum tipo de punição, nesse caso da coação, do qual ele é alvo lá na corte. Então, de uma forma ou de outra, a situação dele é difícil, Flávio. E eu concordo plenamente. De uma forma ou de outra, a situação de Eduardo Bolsonaro é complicadíssima. Eduardo Bolsonaro fez foi só terminar de ferrar o nome do bolsonarismo. Não ajudou em nada nos processos do pai dele. Bolsonaro está ferrado com a justiça. Eduardo Bolsonaro prestes a perder o mandato. E agora temos Ciro Nogueira esfregando na cara de todos eles que nenhum Bolsonaro pode concorrer à eleição em 2026. Nenhum. Porque, segundo ele, o nome Bolsonaro está na lama. Olha só. O nome mais forte hoje é da Michelle Bolsonaro. Mas aí você tem que ver, eu também gosto, poxa, seria uma grande candidata, uma mulher, mas aí você tem que medir a questão da rejeição. Ela é a que menos tem rejeição. Não, é não. O sobrenome da família, infelizmente, o meu candidato seria Jair Messias Bolsonaro, depois é o Flávio Bolsonaro, se eu for escolher. Mas a rejeição aumentou muito. E essa é uma eleição de rejeição. Por que o Tarcísio e o Ratinho são mais fortes? Porque eles têm uma rejeição que é metade. Infelizmente, o sobrenome, até por narrativas que foram criadas, injustiças que estão acontecendo, aumentou muito a rejeição do sobrenome Bolsonaro, infelizmente. E eu que sou um partidário, que se eu pudesse escolher um candidato para votar na próxima eleição, seria um com o sobrenome Bolsonaro. Ah, pelo amor de Deus, vai mentir para outro. Todo mundo sabe que você é só um oportunista, só está do lado dos Bolsonaro para ver se pinga alguma coisa de votos no seu colo. Mas que o povo brasileiro preste atenção em quem você é e lembre disso em 2026. Mas o que ele disse em relação aos Bolsonaro não é mentira, pessoal. Os Bolsonaro nesse momento enfrentam uma rejeição gigantesca. O nome Bolsonaro é o mais rejeitado do Brasil nesse momento, graças a tudo que Bolsonaro fez, tudo que o bolsonarismo causou e graças a Eduardo Bolsonaro, que também ajudou bastante no cenário atual que o nome Bolsonaro enfrenta. Felizmente, para todos nós que defendemos a democracia e exaltamos a democracia, Jair Bolsonaro é carta fora do baralho para 2026, Eduardo Bolsonaro também é carta fora do baralho para 2026 e a alta cúpula do bolsonarismo são cartas fora do baralho para 2026. Sobraram só os oportunistas que vão tentar puxar esses votos, mas serão derrotados em 2026. O que vocês acham? Deixe sua opinião aqui abaixo. Não saia do vídeo sem deixar o seu like, sem compartilhar. Agradeço a todos que estão fortalecendo de forma financeira. Esses são os nomes das pessoas que ajudaram nas últimas horas. Muito obrigado de coração. Logo mais eu volto com mais vídeos aqui, pessoal. Um abraço a todos e até mais.